Olá, pessoal! Vamos iniciar com a nossa live de hoje com um tema muito importante e agregador, que são pensamentos positivos. O nosso tema de hoje é plante pensamentos positivos e colha ideias. Porque a nossa mente, ela tem um processo de neuroplasticidade. E tudo que investirmos nela, nós vamos ter um resultado. E os nossos pensamentos positivos, essa questão dos pensamentos positivos, ela começou a ser incentivada lá na década de 1950. Os gurus, os psiquiatras, psicólogos, todas aquelas pessoas que trabalhavam com saúde mental, elas começaram a incentivar o pensamento positivo. A neurociência nos mostrou, a neurociência nos comprovou que os pensamentos positivos, o que vai acontecer lá no nosso cérebro? Pensamentos positivos, eles vão acionar os neurotransmissores e hormônios do prazer, da felicidade. Os pensamentos negativos, pelo contrário, eles estimulam os hormônios do estresse, como o cortisol. Então, o pensamento positivo é como se nós plantássemos mesmos sementinhas de otimismo. Nós ficaremos mais otimistas. A nossa autoestima vai aumentar. Consequentemente, as nossas crenças limitantes vão diminuir. Os nossos medos, as nossas inseguranças, elas vão diminuir todas essas sensações que nos barram e que nos bloqueiam, né? A força de vontade vai ser acionada, uma motivação transformadora. Enfim, nós vamos realmente obter grandes resultados em todos os sentidos. Mas formar um hábito de pensamentos positivos é uma grande conquista. De nós virarmos a chave. É natural termos 32% dos nossos pensamentos negativos. É considerado natural e que não vai afetar a nossa saúde mental. Mas se exceder a isso, nós vamos matar essas sementinhas. Então nós temos que estar vigilante aos pensamentos obsessivos, aquelas memórias que nós temos do passado, que vai dizer assim, mas já não deu certo isso. Então nós temos que estar atento para nos blindar tanto de fatores internos como externos. Aí nós estamos altamente positivos. Aí chega uma pessoa e vai dizer, mas tu tem certeza que tu quer fazer isso? Parece que a gente recebe um balde de água fria e a gente murcha. Então nós temos que também estar atento aos fatores externos, às influências das pessoas, de tudo e de todos, que pode nos abalar e reduzir esse nível de motivação transformadora que o pensamento positivo nos traz, né? Então nós temos que estar com essa vigilância.
Nós temos que estar atento, nós não temos nada a perder em pensar grande. Sempre dizem assim: se é para você pensar, pense grande. Então, que possamos pensar de forma que abra os nossos horizontes, que abra as nossas perspectivas, os nossos sonhos, as nossas realizações. No momento em que nós pensamos positivo, em que nós alinhamos esses pensamentos positivos à imaginação, à visualização, nós estaremos co-criando uma nova realidade. Estaremos co-criando uma nova realidade. No momento em que nós temos pensamentos positivos, num foco, num objetivo, numa meta, nós estamos nos direcionando para abrir esses processos internos, externos e holográficos. Holograficamente, nós estamos abrindo isso ao universo. Eu estou dizendo para o universo: eu quero isso, eu mereço isso, eu estou em busca disso. Então, todos esses processos, eles são ampliados e nos trazem ideias, nos trazem insights, nos abrem a intuição, a revelações. E quando esses pensamentos positivos, eles estão casados com a fé, com as crenças positivas, eles se potencializam mais e mais. E aí pode acontecer aqueles pequenos, grandes milagres que a vida nos oferece. Então, que possamos, comece aos pouquinhos, comece pequenininho, comece devagarinho, mas busque formar esses hábitos de pensamentos positivos. Forme o hábito do pensamento positivo. E eu vou dar agora uma dica que você pode fazer antes de dormir. Você pode mentalizar, fazer algumas respirações profundas, imaginar a gavetinha da sua mente. Coloque ali 3 sementinhas de pensamentos positivos daquilo que você deseja para o próximo dia, antes de adormecer. Faça pequenas visualizações daquilo já efetivado com sucesso e vá dormir. Então a gente sempre diz, você vai dormir com um sonho e acorda com uma realidade, com ideias, com soluções, porque a sua mente ela vai ficar trabalhando esses processos, E quando você despertar, essa inspiração matinal, esse processo do despertar para o dia, vai lhe alicerçar em sentimentos de esperança, Esse positivismo nos dá esperança, nos dá força de comportamento, de atitude, de ação, para que aqueles pensamentos, aquelas sementinhas que colocamos ali, elas possam germinar através de nossas atitudes. Porque elas só vão germinar, elas só vão dar flores e frutos, esses pensamentos positivos, no momento em que nós botarmos esse adubo, em que nós regarmos elas com atitudes, comportamento, ideias, soluções, estratégias inteligentes. E aí nós teremos a efetivação de tudo isso. Então, gente, ficou aqui as dicas
e a importância do pensamento positivo. E agora nós vamos passar para a segunda parte, como nós estamos nesse mês com o caderno terapêutico, e essa semana é o caderno terapêutico da família, né? Então, nós vamos puxar o nosso caderninho e vamos avaliar como estão os nossos vínculos familiares, porque de repente tudo que eu vou falar aqui você já sabe, mas entre o que você sabe e o que você faz tem esse abismo, e é esse abismo que nós temos que anular. Você tem que efetivar o que você sabe, o que você vai ouvir aqui, em comportamentos, em relacionamentos familiares. Então vamos começar. A primeira grande regra para os relacionamentos familiares são, eu tomei nota aqui para não me esquecer de nada, tá? Eu coloquei aqui uma das coisas mais importantes, tá? É enxergar o lado positivo das pessoas que convivemos, porque nós temos uma tendência de olhar o lado negativo daquelas pessoas, o que elas estão fazendo de errado, o que elas deixaram de fazer. No momento em que nós olhamos primeiramente o lado positivo das pessoas, as coisas ficam mais fáceis no relacionamento. Agora, se nós ficamos só olhando o lado negativo das pessoas que nós convivemos, vai complicar muito, porque isso vai alterar o meu emocional e o meu mental, e essa empatia, essa energia, essa questão energética de empatia, de entrosamento com a pessoa da família vai ficar debilitada, né? E que você possa enxergar este lado bom e utilizar palavras de carinho, de atenção, de elogio. Então, nesse seu caderno terapêutico, você pode colocar ali, né? Até que ponto hoje eu dei um elogio para o meu filho, né? Que bom que hoje tu conseguiu tomar teu banho direitinho, botou pijama, que ache uma coisinha para elogiar, né? Vem cá, me dá um abraço, né? Então, atitudes de carinho, atitudes de atenção, atitudes de cuidados, esses são muito importantes. Você está plantando aí um entrosamento, que as coisas vão fluir entre vocês, que os processos vão se fortalecer, os vínculos vão... Como é que os vínculos familiares se fortalecem? Pelo amor, pelo carinho, pela atenção, por olhar um lado bonito da pessoa, por elogiar. Então, veja se diariamente você consegue fazer isso. É muito importante que tenha uma pequena coisinha que você faça, tá? Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é criar entrosamento de momentos com a família. A família, para ter um bom relacionamento, ela tem que fazer no mínimo uma refeição juntos ao dia, ou um churrasco no domingo, né? Então ela tem que ter momentos de confraternização. Como é que elas vão estreitar esses laços se elas nem se olham? Então nós temos que ter algum momento família ao dia, ou um churrasco de semana, ou um piquenique. Então, a segunda indicação são momentos familiares, certo? A terceira indicação é não comparar as pessoas da família, principalmente os filhos. Porque às vezes fica aquela comparação. Você só tira nota baixa,
O seu irmão, ó, só Natal tem elogio no colégio. Então, a questão de respeito às diferenças, aos defeitos. Porque nós todos temos defeitos. Nós somos diferentes, graças a Deus. E são essas diferenças que nos fazem melhor, que nos fazem nos completar na família. Então, respeite isso e valorize outros lados. E os defeitos, é como eu digo para as crianças, defeito é que nem feijão no dente, a gente só enxerga no outro. Então, olhando o lado forte da pessoa, olhando o lado que ancora a pessoa, eu vou conseguir alavancar ela e ajudar ela a superar as suas deficiências e dificuldades. Mas se eu ficar só martelando nos defeitos dela, isso não dá certo, eu vou ficar sem condições de que ela se sinta motivada a mudar, a se melhorar. Então, esse terceiro dica: aceite as diferenças, cresça a família com as diferenças, tenha tolerância com os defeitos, para os seus defeitos também serem toleráveis, né? Então, porque para o convívio ficar harmônico, isso é imprescindível. Imprescindível, né? Não ficar se apontando, julgando, porque o fulano e comparando, isso não vai trazer benefício. Não é por aí o processo, certo? Então, no seu caderninho tem que ir. Conseguir estratégias inteligentes para conviver com as diferenças das pessoas aqui em casa e conseguir amenizar os defeitos e que enaltecer o lado bom delas para o bom convívio familiar. Então, isso tem que ficar muito bem observado. Respeitar os espaços. Cada um tem o seu espaço na casa, o seu quarto, o seu cantinho, né? Então, respeitar o seu momento, o momento de cada um. E organizar tudo isso. Pode ter uma organização da rotina familiar, né? Por exemplo, as crianças vão para o colégio, os pais vão para o trabalho, então, de colocar ali a rotina. Almoço, fulano lava a louça, fecha a cozinha, né? O Beltrano aí tem que fazer as lições, aí 8 horas da noite pode brincar um pouquinho no game, no celular. Então, nós temos que buscar essa organização familiar. Nós temos que buscar, a família tem que ter uma rotina. Não pode ser as coisas assim, quando dá e na hora que dá e foi, não foi, deixou de ir. A família tem que ter uma rotina de organização e cuidados. Cuidados com a saúde, cuidados da casa. Todo mundo tem que fazer a sua parte na casa, independente da idade. Todo mundo tem que colaborar. Todo mundo tem que, eu não gosto de secar a louça, de lavar a louça. Então você vai ter que fazer isso e isso, não tem problema, né? Dividir tarefas, dividir forças, são muito importantes nessa organização. Se não tiver essa organização, essa rotina, essa família vai ter dificuldades, porque aí as pessoas vão ficar se alfinetando. Eu fiz isso hoje, tu não fez ontem, tu não fez ontem. Não, tem que dar tudo organizado, que aí não tem acusações, cai fora, e se caso a pessoa não cumpra, tem que ter limites, tem que ter castigo, fica sem o celular, fica sem, né? Você não vai ganhar sua mesada, então tem que ter alguma coisa que prive as pessoas. Elas não podem, tem que ter direitos e deveres. Se a criança lá na casa não sabe os seus direitos e deveres, quando ela chegar na sociedade, ela também
não vai ter obedecer os seus direitos e deveres. Essa educação, ela vem de casa. Ela vem de casa. Essa organização, ela vem de casa. Desde as gavetas, das roupas, dos cuidados. Tudo isso tem que ser ensinado e tem que ser um apoio conjunto e de forma harmônica e combinada. Combinar, não é imposto. Tu vai. Não. Vamos. Cuidando com o vocabulário, com a neurolinguística e a forma que você está falando. Isso vai fazer toda a diferença. Se você vai fazer esse processo com gritaria, já você perdeu essa guerra, né? Temos que falar, dialogar, ver como foi, negociação, tudo isso tem que ser feito, tem que ser analisado, né? Eu sei que talvez vocês saibam de tudo isso, mas vamos colocar isso na nossa rotina organizacional da família, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não tenha lembrado. Ah, sim. Questionar, não censurar. No momento em que você vai repreender um filho censurando, você já tem perdas. No momento em que você vai buscar um diálogo questionando o filho. Exemplo, o que lhe impediu de fazer a lição? Ah, porque aconteceu isso, porque você não tinha o horário de fazer lição. Então, você vai fazer agora. Azar seu. Agora você vai ter que ficar fazendo a lição e não pode jogar o game. Né? Aí vai impactar a criança. Certo? Questionar, negociar, mas não censurar. No momento em que a gente vai com pedras, a gente joga pedras, a gente colhe pedras. No momento que tu vai de forma inteligente, usando a inteligência emocional, questionar, avaliar, verificar e colocar a importância daquilo, isso muda tudo e mais um pouco, tá? Vamos ver o que mais eu coloquei aqui, né? Eu acho que as questões mais importantes, né? A aproximação saudável, né? Eu não coloquei essa aproximação saudável. Porque a aproximação na família, ela tem que ser priorizada para ser saudável. Ela não pode ser tóxica, né? Com xingação, com resmungação, com reclamação, porque senão torna aquela relação tóxica. E aquela família fica com um relacionamento tóxico. Então, as aproximações, elas têm que ser saudáveis e não tóxicas. E isso é verificado pelo tom de voz, pela forma em que a gente vai dialogar, conversar, interagir, decidir. Agora vamos sentar aqui e vamos decidir uma coisa juntos, né? Então essa coisa tem que ser conjunta. Outra questão que a gente tem que também sentir que a família está comprometida com algo especial, né? Ela tem que se comprometer juntos. Então, vamos supor, a gente observa lá que o filho fica 2 horas embaixo do chuveiro, gastando luz, a torneira correndo, né? Estão fazendo algumas coisas sem limites, sem cuidados, sem economia. Por exemplo, foi identificado essa questão na família. Identificamos este problema. Como vamos resolver? Vamos ficar gritando, xingando, bravejando, controlando, xingando, tirando debaixo do chuveiro? Não. Isso aí tudo não leva a nada a não ser a conflito. E os vínculos ficam estremecidos. Gente, vamos sentar aqui, vamos combinar.
vocês vão querer ir nas férias para a praia. Sim, né? Todo mundo quer ir para a praia. Todo mundo quer ir para a praia. Então, todo mundo tem que ajudar para nós irmos para a praia. Vamos começar pela luz que estamos gastando, né? E aí a gente faz esse ajuste onde todos vão colaborar para conseguirmos ir para a praia e com isso nós vamos corrigir algumas faltas de limites, de conscienciologia, da importância disso ou daquilo. Então nós temos que usar estratégias inteligentes e fazer esse processo, não dizer assim, tem que fazer isso, senão nós não vamos para a praia. Não. A forma como vamos conversar, como vamos planejar, né? Ela tem que ser que os vínculos sempre se fortaleçam e não se rompam. Tem que usar a inteligência emocional. E no final de cada dia, você pode buscar o seu caderno terapêutico e verificar aonde aconteceu alguma falha e como eu posso retificar, porque os pais são passíveis de erros. Todo ser humano é passível de erro. E é muito difícil, gente, educar no momento atual. É muito difícil conduzir uma família, né? Então, assim, ó, e às vezes as pessoas têm feridas também, ainda de suas famílias, traumas, da forma que foi criado, da forma que foi educado, da forma que foi tratado no seu seio familiar. Então você não pode continuar fazendo esse processo. Você tem que romper. Não, aconteceu isso comigo, eu não quero para os meus filhos, eu não quero para minha família. Que essas coisas que aconteceu com você sejam um grande motivo para você não repetir. E para você perdoar aqueles que não conseguiram e dizer, eu vou conseguir. Né? Porque às vezes muitas pessoas dizem, eu não recebi isso. Agora, porque você não recebeu isso, você vai continuar passando adiante? Então, esse entendimento nós temos que ter. Que o diálogo, que a comunicação verbal e não verbal, que o carinho, que o amor, que o afeto, ele é transformador. Apoie o seu filho e busque com ele tudo aquilo que ele precisa para que sua família tenha harmonia e paz e que esses vínculos cada vez mais se solidifiquem em paz e harmonia familiar. Muito obrigada. Namastê. Até a próxima quinta-feira.